O visual importa e muito no mundo da luta livre. Pode até soar grosseiro dizer isso, mas a verdade é que a luta livre profissional é, em boa parte, uma indústria estética. Se o lutador não parece uma superestrela, dificilmente vai ser tratado como uma. Ao longo dos anos, o visual ideal foi mudando. Já teve época em que o importante era ter músculos gigantes, depois veio a era dos caras enormes. E hoje em dia, o diferencial pode estar em algo único no estilo ou aparência que chame a atenção do público. Na WWE, isso sempre foi ainda mais evidente. A empresa costuma valorizar demais o porte físico dos lutadores, muitas vezes ignorando fatores como habilidade no ringue ou carisma. E por isso, não é raro vermos aí nomes sem grande talento técnico recebendo push ao topo apenas porque tem o visual certo. Então galera, antes da gente prosseguir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então galera, partiu pro vídeo. Luther Reigns. Durante a chamada Ruthless Aggression Era, a WWE apresentou uma leva de lutadores musculosos que, sinceramente, não tinham muito a oferecer além do físico. Um exemplo clássico disso é Luther Reigns, um nome que muitos fãs até hoje têm dificuldade de lembrar. Ele surgiu em 2003 como assistente de Kurt Angle, que na época era o GM do SmackDown. Mesmo ao lado de um dos maiores nomes da história, Luther Reigns não conseguiu se destacar. Em 2004, tentaram empurrar ainda mais a ideia, formando uma dupla com Mark Jindrak, outro brucutu da época, mas nem isso deu certo. E no fim das contas, o próprio Luther Reigns pediu para sair da empresa em 2005, talvez percebendo que a sua carreira estaria melhor longe do mundo da luta livre. Mojo Rawley. E apesar de ter energia de sobra, ao ponto de querer que todo mundo fosse tão animado quanto ele, a verdade é que Mojo Rawley nunca teve o que era preciso para se firmar como uma grande estrela na WWE. Depois de sair do NXT, ele até conseguiu construir uma carreira dentro da empresa, e o seu maior momento de destaque foi em 2017, quando venceu o Andre the Giant Memorial Battle Royal na WrestleMania, mas fora isso, nada de muito marcante. E até curioso pensar que ele conseguiu subir para o elenco principal justamente numa época em que o NXT estava no seu auge, lá pela metade da década de 2010. E fica claro que o que abriu portas para ele foi aquele jeitão de jogador universitário americano. E é claro, o porte físico, que sempre pesaram muito nas escolhas da WWE. Tom McGee. Nos anos 80, o mundo da luta livre era dominado por verdadeiros freaks musculosos. Nomes como Hulk Hogan e Ultimate Warrior viraram ícones na chamada Golden Era da WWE. E com isso, um físico impressionante passou a ser quase que uma exigência para quem quisesse brilhar no topo. Foi aí que fisiculturistas começaram a ser incentivados a migrar para o wrestling. Um dos casos mais curiosos dessa época foi a de Tom McGee, um cara que chamava atenção só de olhar, com um porte físico que parecia ter saído de uma história em quadrinhos. Vince McMahon ficou obcecado por ele depois de uma Dark Match em 1986 contra Bret Hart. A performance foi tão boa que Vince McMahon acreditou de cara: achei a minha próxima grande estrela. Mas o que ele não percebeu na hora é que o motivo do combate ter sido tão bom era justamente por causa de Bret Hart, que mais tarde se tornaria um dos maiores de todos os tempos. Ou seja, não adianta só ter corpo de super-herói. No final das contas, o que conta realmente é o talento dentro do ringue. Mabel, também conhecido como Viscera e também conhecido como Big Daddy V. O nome verdadeiro dele era Nelson Frazier Jr., mas no ringue ele foi conhecido por muitos nomes: Mabel, Viscera e depois mais tarde Big Daddy V. Ele esteve presente em várias fases da WWE, dos anos 90 até os anos 2000, e apesar das limitações, ele teve uma carreira até que respeitável. Ele já foi King of the Ring, campeão de duplas e campeão hardcore. O tamanho dele era ao mesmo tempo um diferencial e um problema. Por ser tão pesado, ele tinha dificuldades reais de se movimentar bem no ringue, o que acabava comprometendo a qualidade das lutas. Mas, se por um lado faltava agilidade, por outro ele compensava no carisma. Conseguiu criar personagens marcantes que ficaram na memória de muita gente.
o que fez com que a WWE investisse nele em várias ocasiões ao longo dos anos. The Great Khali. Até o fã mais purista do wrestling entenderia a decisão de dar um push a The Great Khali ao topo se estivesse no comando de uma empresa. A verdade é que a presença física dele era simplesmente impressionante. O tamanho de The Great Khali o tornava uma figura quase mítica dentro do ringue. Um daqueles casos em que só a aparência já vendia o espetáculo. E é por isso que ele derrotou nomes como Undertaker e depois acabou se tornando campeão mundial dos pesos pesados. A decisão até que fazia sentido, o físico dele estava longe de ser duradouro, e a WWE precisava capitalizar o mais rápido possível. Mas mesmo com todos os seus atributos visuais, The Great Khali era extremamente limitado no ringue. Seus movimentos eram travados, as lutas lentas e a técnica, bom, praticamente inexistente. Era um daqueles casos em que o visual não conseguia compensar a total falta de habilidade, mas ainda assim, ele marcou uma era pela sua imponência e, é claro, pelo impacto que causou logo de cara. Mas o equivalente moderno ao The Great Khali talvez seja ainda pior dentro do ringue do que o seu antecessor. Mas simplesmente não transmite a mesma aura de ameaça intransponível que The Great Khali exalava. E isso se deve, em grande parte, à forma como ambos foram apresentados ao público. Enquanto The Great Khali estreou arrasando Undertaker e sendo imediatamente tratado como um monstro imparável, Omos nunca teve uma chance real de ser visto nesse nível. Desde o início, sua construção como personagem foi inconsistente, e a WWE parece ter percebido rapidamente suas limitações, tanto em ringue quanto em carisma. E o problema com os gigantes no wrestling é simples. Depois que você leva um deles ao topo, o caminho natural é a queda. Omos dificilmente vai evoluir tecnicamente ao ponto de se tornar um destaque, mas ainda pode servir como uma atração especial, aparecendo esporadicamente quando a WWE quiser impressionar com pura imponência física. David Otunga. Nunca houve um lutador com uma aparência tão impressionante e, ao mesmo tempo, com tão pouca personalidade quanto David Otunga. O ex-integrante do Nexus passou anos tentando se firmar na WWE, mas sem nunca realmente conseguir se destacar. Seu visual lhe rendeu algumas oportunidades. Ele chegou a conquistar os títulos de duplas em 2 ocasiões e usou a sua formação em direito como parte de seu personagem, que atuava como consultor jurídico nos bastidores. No papel, isso até soava interessante, mas na prática, Otunga nunca conseguiu desenvolver carisma suficiente para se tornar relevante. Mesmo com várias tentativas de criar uma identidade no ringue, nada funcionava para ele. E ainda mais curioso foi quando a WWE decidiu colocá-lo na equipe de comentaristas em 2016. Sem presença de palco, sem timing e sem expressão vocal, era difícil entender o que a empresa esperava dele nesse novo papel. Naturalmente, a experiência fracassou e David Otunga acabou deixando a WWE para seguir a carreira de ator. Nia Jax. Ser ruim no ringue é uma coisa, agora ser ativamente perigosa é outra completamente diferente. E é exatamente isso que a Nia Jax tem sido em seus piores momentos. Embora seu tamanho lhe dê um diferencial visual dentro da divisão feminina da WWE, ele também acabou sendo um dos fatores que contribuíram para diversas lesões e botches assustadores ao longo de sua carreira. E no final das contas, a responsabilidade maior recai sobre a própria WWE, que nunca pareceu fornecer para Nia Jax o treinamento técnico adequado antes de colocá-la nas posições de destaque em que esteve. Por isso, o fato dela ter retornado à empresa ainda causa surpresa em muitos fãs. Até o momento, Nia Jax tem aparentado estar mais confiante e segura em suas lutas desde o seu retorno, o que pode indicar que ela trabalhou sua técnica durante o tempo fora dos rings. Mas como sempre no mundo da luta livre, só o tempo dirá se ela realmente evoluiu bastante para deixar para trás sua reputação de ser um risco constante para suas adversárias. Nathan Jones. Nathan Jones era exatamente o tipo de lutador que a WWE buscava no início dos anos 2000. Um ex-atleta de strongman e lutador de MMA, com um visual intimidador e físico imponente. Quando ele assinou com a empresa em 2003, a expectativa era alta, a ponto dele ser escalado como um protegido de Undertaker,
inclusive fazendo dupla com The Deadman na WrestleMania 19. Ainda que tenha sido retirado da luta principal no último minuto, aparecendo apenas no fim. E após um período curto de desenvolvimento na OVW, Nathan Jones permaneceu como um nome em destaque por boa parte daquele ano, sendo até gerenciado por Paul Heyman, uma posição que mostra o quanto a empresa apostava nele. No entanto, a intensa rotina de viagens da WWE acabou sendo o fator determinante para que Nathan Jones abandonasse a carreira de vez. Ele simplesmente não se adaptou ao estilo de vida exigido pela indústria do pro wrestling norte-americano e pediu para sair da empresa ainda em 2003. Giant Gonzalez. Assim como os gigantes que vieram depois dele, como The Great Khali e Omos, Giant Gonzalez tinha uma enorme limitação para atuar dentro do ringue devido ao seu tamanho colossal. Seu jeito desajeitado e lento de se movimentar até era compreensível, mas definitivamente não tornava as lutas interessantes para o público, apesar dele ser realmente uma presença monstruosa. O momento mais memorável de Giant Gonzalez na luta profissional foi um confronto com Undertaker na WrestleMania 9. Infelizmente, ficou marcado como um dos piores combates da carreira de Undertaker, e para piorar a situação, a WWE ainda resolveu colocar Giant Gonzalez numa fantasia peluda, um traje estranho e pouco atraente que só contribuiu para o fiasco no seu visual. No final das contas, Giant Gonzalez acabou se tornando um exemplo clássico de como tamanho e presença física não garantem sucesso se o desempenho no ringue for comprometido. Então galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!